Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como estão? As atividades estão realizando? Muito bem. Gente, agilizem a entrega das atividades. Eu já estou fazendo os levantamentos, tá bom? Dando os pontos, então envie, ok? Pessoal, a gente vai iniciar hoje o nosso capítulo 6, tá? Sobre o processo de industrialização e o trabalho. A gente já viu uma aula de industrialização, né? É sobre a Revolução Industrial. Então, é bem simples, a gente vai só complementar, ok? Então, eu vou falar hoje, né, dos tópicos, as transformações na produção, ok? A Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, a industrialização e a urbanização, a segunda Revolução Industrial e a organização da produção, certo? E esses tópicos estão aí nas páginas 132 a 144, tá bom? No capítulo 6. Quando for a próxima aula, nós concluiremos eles, ok? Capítulo. Gente, vamos falar sobre indústria, tá? O que é indústria? O que é a indústria em si, né? É um conjunto de atividades produtivas que se caracterizam pela transformação de matérias-primas. Então, vamos resumir, é a transformação de matérias-primas, ok? De modo manual ou com auxílio de máquinas e ferramentas, tá? A importância das indústrias, gente, ela é muito importante com relação econômico, social, tá? Contribui em torno de 30% no PIB, né, no Produto Interno Bruto, né? Desenvolve a economia, pois gera empregos, né, direto e indiretamente, gera impostos, fortalecendo as contas públicas, ok, gente? Desenvolve comércio, produz novas tecnologias, pode avaliar o nível de desenvolvimento de um país e todos os setores da economia dependem do setor industrial. Então, é muito importante as indústrias para o desenvolvimento, ok? De um país, de uma nação. Agora vamos ler, gente, os impactos negativos, tá bom? Porque sempre tem, ok? Contribui para a degradação do meio ambiente, né, as atividades industriais, né? As indústrias multinacionais podem interferir na economia de um país através do domínio econômico e político, tá, gente? Por exemplo, a empresa multinacional, vamos colocar um exemplo, a Coca-Cola, vamos supor que ela não queira estar aqui no país, no Brasil, então elas retiram e colocam em outro local e aí vai haver o quê? Vai prejudicar, né? Por conta dos vários empregos que essa empresa gera, ok? Que essa empresa possibilita, né? Então, tem um problema aí, ok? Provoca as mudanças, gente, no consumo, fazendo com que pessoas passem a adquirir o que foi interessante das indústrias. E aí nós vemos, pessoal, a força do marketing, né? Às vezes tem lá um super tênis, né? Uma super roupa, um super celular, né? Que é o que está na moda agora. Você já tem um, mas aí você viu aquela propaganda e aí aquela mensagem e aí você começa a desejar aquele produto, mesmo que você já tenha, né? Então, tem muito essa questão, né, de influência, né, os marcos, ok, pessoal? Tudo bem até aqui, pessoal? Ok? Vamos lá. Vamos para os modos de produção. O artesanal, bem simples, aquilo que o artesão, né, gente, ele adquiria a matéria-prima, ia lá, fazia todo o processo até a venda, né? Ele era o responsável por toda a produção. Pegava a matéria-prima, transformava, fazia o produto e vendia. Então, ele era responsável pela sua produção do início, da etapa inicial até a etapa final. Ok? Bem simples, né, gente? Aqui nós temos
a indústria, gente, manufatureira, que aí, gente, é onde começa a primeira forma capitalista de divisão de trabalhos, tá? E geralmente reunidos aí em casa ou em galpão, né? Eles passaram a realizar as tarefas, pessoal, de um modo integrado e sincronizado, né? Aqui vocês depois leiam com atenção, tá bom? Que eu resumi um pouco o que era de mais importante, mas em termos é isso, tá? A gente tem aí a forma já, um trabalho organizado de pessoas fazendo, não só mais como no artesanato, tá? Já várias etapas, ok? Várias etapas de produção. E a maquinofatura, já está dizendo, é a utilização em massa aí, né, das máquinas, né, da maquinofatura, tá, gente? E, pessoal, a gente vê que o processo de industrialização, ele se caracteriza, se baseou, né, o processo de industrialização, ele se baseou primordialmente aí nas mudanças de ferramentas e máquinas mecânicas, ok, pessoal? Antes já era utilizado o quê? O artesanato, né, feito tudo, produzido tudo à mão, tudo peça por peça, e esse processo industrial passa a ser utilizado aí, a utilização em massa, né, das máquinas, ok? Vamos para a primeira revolução industrial. Como eu disse que a gente já tinha detalhado essa questão da revolução industrial, a gente vai ver, mas não muito aprofundado, ok, pessoal? Nós já tivemos uma aula de revolução industrial, lembram? Então, vamos lá, só algumas coisas importantes, né? A área de ocorrência, onde ocorre, né, na Inglaterra, tá? Inicia lá, ok? Aí no século XVIII, tá? A principal fonte de energia era o carvão, tá? E aí tem a substituição da força humana, né, pelo carvão. Tem a utilização de máquinas a vapor, aí o modo de produção, a maquinofatura. A principal indústria, o têxtil, né, a têxtil. Introdução dos teares mecânicos, que tem na página de vocês, gente, na página 135, tá? Uns teares aí, desde o início, né? E tem os mais antigos, né? Que tem aí mostrando, tá ok? Que mais aqui? Eram localizados próximos às reservas de carvão, tá, gente? Devido aí à questão da locomoção. E aí a gente vai falar mais um pouquinho sobre o processo de industrialização, gente, ele promove aí também a industrialização, perdão, a urbanização. O processo de industrialização promove aí a urbanização. Como? Né? Pessoas começaram, gente, a sair, né, da zona rural, né? E nós temos um intenso processo, processo de êxodo rural, tá, gente? Gente, peço perdão pelos cachorros, tá? Vamos lá. Ó, a gente tem aí um intenso processo de êxodo rural, né? Por quê? Porque começa a se oferecer, né, trabalhos, né, na cidade, então as pessoas saem em busca de melhores condições de vida, melhores trabalhos, né? E aí a gente depois vê os problemas que ocorrem após isso. Mas nesse tópico a gente fala sobre a indústria e a urbanização, tá? Sobre a questão de sair do campo para a cidade em busca de trabalho devido à Revolução Industrial, ok? Então, também tem a questão da melhoria dos meios de transportes, abertura de estradas, então tem toda uma urbanização, né, em torno da industrialização, ok? Passando. E aqui nós vamos para a terceira Revolução Industrial, tá, gente? Que nós temos... Gente, eu não falei aqui não finalizei aqui, tá? Desculpa, vamos continuar. Falei até aqui, área de ocorrência, né? Estados Unidos, né? Nós temos aí, e a gente vai ver algumas organizações de trabalho, mas né, nós temos aí os Estados Unidos como área de ocorrência, é claro que toda a Europa, é claro, tá? Nós temos fonte de energia ou petróleo, ok, gente? Marcado pela invenção da eletricidade. Eu falo mais a questão
do uso, do predomínio, tá bom, gente? Expansão do mercado, necessidade de novas fontes de matérias-primas, tá, gente? Aí a gente vê a questão, né, da partilha da África, da Ásia, né, em torno aí de novos mercados para ter aí, para vender os seus produtos, né, gente? Em termos gerais, né? Quanto mais território, mais pessoas para consumirem seus produtos. Nós temos a expansão das indústrias de base, né? A metalurgia, siderúrgicas, né? Automobilísticas, petrolíficas, etc. Ok, gente? Linha de montagem e especialização do trabalho, que eu vou já falar sobre, né, o Fordismo, o Taylorismo e o Toyotismo, ok? A maior divisão do trabalho e o colonialismo europeu, né? Principalmente aí, a gente vê aí a questão das colônias para quem vendeu seus produtos, ok, gente? Ó, nós temos aqui, gente, a terceira revolução industrial, tá bom? Nós temos países aí de ocorrência, Estados Unidos, Japão e Europa, né? E aí nós vamos falar do toyotismo, ok? Modernização da atividade industrial, né? Maciços em investimento em pesquisa, né? Nós temos aí uma grande a verdadeira revolução técnico-científica, tá? Com telecomunicações, com tecnologia de ponta, robôs e tudo que se possa imaginar, né? Se você, hoje, os celulares, televisões, bastante modernos, com alta tecnologia, né? Touchscreen, tudo mais que você não podia imaginar alguns anos atrás, né? Então a gente vê aí como fala a verdadeira revolução técnico-científica, ok? Vamos continuar aqui. Revolução tecnológica concentrada nas telecomunicações, informática e nos transportes, né? Questão dos metrôs, dos trem-bala, né? Tem no Japão e por aí vai, gente. Uso de energia alternativas, né? A eólica, a solar, a nuclear, né? A gente possibiliza, devido ao problema aí no petróleo, né? Numa possível escassez, né? Foi se pensado em pesquisas para encontrar outras formas alternativas de energia, tá? Introdução de novos materiais, fibra óptica, ligas metálicas, desenvolvimento de novos segmentos fabris, né, informática, microeletrônica, biotecnologia, química e fina, robotização da produção e especialização e qualificação da mão de obra. E aí uma produção mais flexível. Ok, pessoal? Vamos falar, né, da primeira forma de produção, organização de trabalho, tá, gente? O Taylorismo, tá? Taylorismo, tá? Propõe a organização da fábrica em linha de produção, decompondo cada processo de trabalho, né? Então, o que é que ele pretendia? Que deveria ser traçada uma linha de produção e cada linha de produção deveria ser fragmentado, tá? Nós temos as bases aí para as fábricas hoje em dia, né? São, vamos supor, numa fábrica de costura, uma pessoa faz uma pessoa faz fecha a blusa, né, a camiseta, outra pessoa faz a gola, outra pessoa faz as mangas e por aí vai, há uma fragmentação, ok, pessoal? Ele objetivava, né, um controle sobre o tempo gasto em cada tarefa e um constante esforço de racionalização para que a tarefa seja executada num prazo mínimo. Portanto, o trabalhador que produzisse mais em menos tempo receberia prêmios como incentivo, né? E aí dá continuidade para o Fordismo, ok? E aí também nós temos a nossa indústria hoje baseada também nessa forma de organização também, porque existia uma vigilância, existia um controle da hora, da produção, entre outros, ok, pessoal? Vamos falar do Fordismo, né? Nós temos aí... Gente, só para voltar aqui, ó,
Essa organização é baseada pelo engenheiro norte-americano Frederick, né, Taylor, tá? W. Taylor, ok? Conhecido como Taylorismo, ok? E aqui nós temos o Fordismo, né, que foi pelo outro americano, né, empresário Henry Ford, ok? Gente, o principal objetivo e característica do Fordismo era a questão da rígida divisão de trabalho, em que cada um era especialista em uma determinada tarefa, ok? E aí, eu resumi aqui, mas vocês depois leiam com atenção, que tudo é importante, tá bom? Vamos aqui, e aí, gente, o Fordismo, ele entra, né, em declínio em diversos fatores, questão de desenvolvimento, questão de novas perspectivas, tá? E aí nós temos um grande movimento, que é o toyotismo, né? E aí foi um sistema também de organização voltado para a produção de mercadoria criado no Japão, né, após a Segunda Guerra Mundial, né? E aí era o engenheiro japonês Taishi Ono, ok? Ono. Foi aplicada na Toyota, né? Espalhou-se a partir da década de 1960 e tinha aí, gente, como principal característica a questão da valorização do empregado, né? A questão da despecialização, né? Desespecialização, como no Fordismo existia a especialização, aí existia aí a despecialização, né? Desespecialização, perdão. Uma pessoa que fazia uma determinada, vamos supor, uma pessoa que entendia de um determinado setor, ele poderia entender de vários setores, certo? Não necessariamente ele poderia entender apenas daquilo que ele estava fazendo, né? Ele poderia entender de estoque, entender de distribuição, entender de mercadoria, de peças. Então, aí, uma desespecialização, como eu falei, é a grande característica, né? Passa a ter uma flexibilização também na produção. E aí é o que permeia, né, as novas relações de trabalho, né, a organização de trabalho, e não existe só aquela especialização, né, uma pessoa ela entende de vários segmentos, ok? Dentro da organização. Pessoal, é isso, tá bom? Um grande beijo. Peço perdão pelo barulho aí dos cachorros, ok? Mas leiam, ok? Façam as atividades, me enviem. Um grande beijo e até a nossa próxima aula, certo?